Olá, tudo bem? Sou o Anderson Martins, CEO e founder da 2Cliques. Estamos aqui no nosso segundo episódio do 2Clique Pod, um canal onde nós damos voz e visibilidade a todos de forma igualitária. Aqui ninguém é mais importante que ninguém, aqui todos têm a sua história de vida e o que nós trazemos aqui são pessoas que têm história de vida, experiências fantásticas, pessoas que transformam o nosso planeta, o nosso mundo, transforma a vida de pessoas. Então esse é um canal aberto para você. Depois nós vamos deixar o link aí, se você tem uma história bacana que pode ajudar muitas pessoas, entre em contato com a gente, porque você vai estar aqui. Nós vamos dar visibilidade, né? Eu acho que esse canal foi criado com esse intuito de realmente, e com esse propósito, né, de levar a pessoas, às vezes, que não têm visibilidade para esse mundo que é a internet. Então nós temos várias histórias incríveis para contar para vocês. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, o Vitor Cabral. Eu confesso para vocês, a gente sempre faz uma pauta aqui para entender quem é o candidato, quem é o amigo que está vindo aqui, quem é a pessoa que está vindo aqui, né? E confesso para você que dessa vez vai ser um pouco diferente. Eu falo que é mais fácil ele entrevistar, porque ele é entrevistador, ele é influencer, ele é empresário, ele é um cara assim, é publicitário, é marqueteiro, é tudo que você puder imaginar e mais um pouco, né? Um cara jovem, disruptivo, né? E um cara que navega em todos os mercados, né? Ele vai falar um pouco dele, um pouco do projeto dele, um pouco de toda a experiência profissional dele. Então, para a gente é uma honra receber Felipe Tesla, um grande amigo aqui, é um cara fantástico, né? Eu vou falar assim, é um cara também que eu tenho muita admiração, e quem conhece ele sabe da energia, da positividade dele, é um cara que tem um network absurdo, né? Um ser humano, um coração enorme que não cabe dentro dele. Então, para a gente é sempre uma honra. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aí. E começando por nosso convidado especial aqui, que é o Vitor Cabral. Fala um pouco de você, quem que é você, de onde você veio. Ó, para mim é uma honra estar aqui, primeiramente, essa apresentação cheio de, de várias coisas, né? Mas faltou a coisa principal, que eu acho que é o maior de tudo. Sou sanfoneiro. Eita, bexiga. Acho que faltou essa. Eu Legal, deixei alguma coisa, ele já adiantou. Gostei de saber essa. Legal. No próximo nós vamos fazer um outro e prometo que vai trazer a sanfona Já aqui. trazendo a sanfona, você vem com a zabumba, ele vem com o triângulo, É, já montou uma fechou. banda aqui. Aí, Marcelo, aí tá tudo certo. Mas, ó, é uma honra estar aqui comigo, com duas pessoas super importantes, que lideram o mercado, que trazem muito negócio também. E contando um pouco de mim, eu sou de Aracaju, Sergipe, por isso que eu trago essa raiz nordestina, que é algo que... Eu tô aqui em São Paulo, acho que tem uns 3 anos e meio, e nunca perdi o oxente. É como o Ari no Suassuna fala, né? Não troco o meu oxente pelo ok de seu ninguém. Então, eu carrego isso muito forte comigo. Então, quando eu me apresento e falo, quem é o Vitor? Cara, eu sou um nordestino que gosta de sanfona, que eu trago minha essência junto comigo e eu coloco isso dentro dos meus negócios, dentro de para onde eu vou. Já quando eu cheguei aqui em São Paulo, mandaram eu perder o sotaque. Eu disse, rapaz, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil eu perder meu sotaque porque eu carrego isso junto comigo. E eu trago isso envolvido nos meus negócios, que era o que a gente tá falando nos bastidores, de sempre trazer propósito em todo negócio que a gente se envolve. Porque a gente sabe que a carreira do empreendedor é um grande desafio. Você escolher montar um negócio, você passa por altos e baixos, e quando você não tem um propósito muito bem definido, você se perde no meio do caminho. Então, se eu posso falar de mim, eu sou um cara que tem muito propósito em tudo que eu faço, tem várias frentes de negócio, trabalho com influenciadores, com marketing também, tenho uma agência, e o evento, que é o Creator Economy Experience, onde eu faço um movimento, onde eu junto todo o mercado, e quando a gente fala de Creator Economy, a gente está falando de influenciadores de todos os nichos, marcas, imprensa, mídia antiga, mídia nova, tecnologia, disrupção, e a gente junta tudo isso num único ecossistema. Legal, você falou de propósito, né? A gente sempre conversa bastante com o time aqui, né? A gente tem uma filosofia dentro da empresa, que todo mundo que vem fazer parte desse ecossistema, é um ecossistema vertical, onde cada um pode ter a sua voz, né? Com a sua experiência, com a sua expertise, abrir esses portais, esses canais de comunicação para amplificar e alcançar o maior número de pessoas. Então, esse ecossistema a gente fala assim, pô, mas a gente tem um propósito aqui também, né? Dentro da nossa pirâmide de desenvolvimento, né? A gente sempre fala que o dinheiro ele sustenta tudo, o trabalho é a base, mas é a essência, mas a base de tudo que nós fazemos aqui é ter um propósito, deixar um legado, né? E não é deixar um legado bonitinho, que a gente fala só nas palavras, é um legado que a gente realmente quer ver a transformação das pessoas. Quando a gente fala pessoas, é desde a base aqui de um pedreiro, um eletricista, um encanador, a um empreendedor, a um CEO de uma empresa que às vezes encontra dificuldade violenta dentro do seu processo de desenvolvimento econômico, social, político, e às vezes ele não tem recursos
né? E falta, às vezes, uma informação, né? Recentemente nós fizemos um evento e nós tínhamos ter a possibilidade de ter um grupo muito seleto de pessoas, não tinha chefe de Estado, tinham mega empresários, né? Bilionários, inclusive, e tinham pessoas ali simples, mas eu sempre falei assim, né? Tem muita gente com dinheiro na mesa, mas não pode fazer um voo num caça supersônico. O maior dinheiro que ele tem, ele não vai conseguir. E tinha pessoa naquela mesa que ela tem o contato. Que sem dinheiro nenhum você consegue dar uma volta num caça. Então eu falo, nem sempre o dinheiro ele vai resolver alguma situação. Eu acho que é isso. E esse espaço que a gente está criando, tem muito com esse propósito, né? Eu tive, durante um tempo, a nossa solução ela foi implementada no período da pandemia, foi um momento que nós sofremos muito, né? Acho que o mundo inteiro sofreu. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da Paraíba, ir para o sertão. Cara, e aquilo me impressionou muito quando eu chegar lá e ver, porque coisas que pra gente, assim, a gente só via na televisão, e quando você chega lá, você vê aquela carência. Cara, é absurdo. Você fala, não, isso não é real. Só que você está ali presente. E eu pude ver isso. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, meu legado não é a gente fazer só algo para a gente ganhar dinheiro e deixar um exemplo. Não. Cara, é saber que lá naquele cantinho do Nordeste, lá naquele sertão, a gente conseguiu levar informação, levar uma cultura, levar atalhos que essas pessoas demorariam anos para conseguir determinada informação, a gente fazer isso. Então, eu acho que tem muito a ver com isso daí que você falou do propósito, né? Então, você é um cara jovem pra caramba, e eu fico feliz, né? Eu falo assim, nessa caminhada, quando eu podia estar, de uma certa forma, assim, vou me aposentar, eu vou sossegar, trabalhei pra caramba, são mais de 45 anos trabalhando, né? Incansavelmente. Eu falo, não, mas eu tô jovem, cara, estou começando agora, para mim, estou começando agora. E fazendo até uma menção, tem um outro amigo nosso aqui também que começou um projeto com 75 anos, cara. Eu me empolgo quando eu lembro dele, porque eu falo assim, o cara também tem uma vida confortável e o cara tava lá, pô, numa lancha, olhando para o mar, olhando para tudo, comendo do bom e do melhor, né? E de repente ele falou assim, o que eu estou fazendo? Pô, parece que minha vida acabou, perdeu a graça. O cara falou, vou achar sarna para me coçar. Foi, montou um projeto, vou arrumar um probleminha. Arrumou um projeto. Cara, eu vejo esse cara frequentando tudo quanto mentorias, o cara buscando conhecimento e desenvolvendo um produto para levar inteligência artificial para quem tem acima de 40 anos. Ou seja, o cara falou, olha, Que legal. eu vou dar condições que as pessoas que passaram do 40, dos 50, dos 60, não importa. Eu fui numa aula dele, tinha gente com 70 anos aprendendo inteligência artificial. Né? E bem disruptivo um projeto, né? Então eu falo, cara, eu fico muito feliz quando a gente começa a conhecer e começa a conectar essas pessoas. Fala, é esse canal, é exatamente o que a gente quer. Então, dentro dos seus eventos, né? Cara, esse cara já apresentou eventos com celebridades, com influencers assim, que vocês não fazem ideia. E que é legal, porque assim, conta um pouco dessa história que você me contou lá fora, é muito legal. Você fala como chegou, porque as pessoas te olham de uma forma, de repente as coisas acontecem de uma outra forma. E a gente vê que as grandes marcas hoje, as grandes empresas, não estão mais preocupadas em contratar as grandes, megas, ultras agências, né, com os custos lá em cima, sendo que a solução às vezes está aqui na base, está aqui na mesa. Está aqui com você, está com o Felipe, está comigo, está com a equipe, está com várias pessoas dando ideias. E hoje a internet ela propicia isso. Então, queria que você falasse um pouco dessa experiência aí, das marcas, né, de como você vê aí. Como eu juntei todo mundo. Como você juntou todo mundo, exato. Cara, é muito interessante, trazendo o que você falou, que você trouxe a 2 cliques para todo mundo, para o cara que é pedreiro, que é eletricista e tudo mais, porque a gente a minha visão de mudar o mundo, ela mudou quando eu fui morar na Colômbia. Eu morei na Colômbia ensinando crianças carentes. Passei alguns meses na Colômbia, indo pra favela, pegava 3 ônibus, não precisava fazer isso, fui sozinho, pegava 3 ônibus indo pra favela, ensinando crianças carentes, e eu vivi muito forte o conflito da Venezuela e Colômbia. E era um conflito muito grande, onde crianças colombianas, elas falavam mal das venezuelanas, e tinha briga, assim, uma chamando a outra de assassina, porque era da base dos pais delas. E aí acabou que numa situação de briga, eu fui e falei dei uma aula, eu disse, Deus, manda o espanhol agora, que agora eu vou ter que falar aqui com essa galera. E aí, foi onde eu intermediei um conflito, onde crianças da Colômbia estavam xingando as da Venezuela, e aí eu falando... Depois um menino da Colômbia veio, falou comigo, eu tinha pedido para ele pedir desculpa para a menina, ele disse que não ia pedir, depois ele veio e falou comigo assim, prof, nunca mais eu vou esquecer o que você me falou. E ali foi um impacto tão grande para mim, porque eu passei o intercâmbio todo pensando que eu não tinha agregado nada na vida das crianças, porque eu passava o dia vendendo batata, cuidando de criança, sendo quase que um diarista. E aí, caramba, eu vim aqui ensinar, mas estou saindo sem nada. E foi ali naquele momento que eu entendi que mudar o mundo, às vezes é você mudar um bairro, é você mudar uma vida. Então, às vezes as pessoas elas têm
o estereótipo da internet que você tem que liderar, fazer coisas megalomaníacas para poder se preencher ou para poder mudar o mundo, mas mudar o mundo às vezes é mudar uma pessoa. Eu posso ter acabado com um caso de xenofobia de um adulto que poderia se transformar num assassino ou algo pior. Então, aquilo ali foi um choque na minha cabeça que eu disse, cara, mudar o mundo é muito mais do que você só correr e ser uma grande personalidade. É mudar sua família, é mudar seu bairro. E aí, isso me encheu tanto que eu disse, cara, eu sou um cara que lidera movimento, eu sou um cara que puxa a galera. Então, quando eu decidi criar esse movimento de eventos e tudo mais, eu disse, o mercado ele tá meio solto, não se conecta, são várias bolhas que o país ficou extremamente polarizado, e eu não tô falando só de lado A e B, lado A e B, mas é o nicho de esportes, é o nicho de luxo, que não fala com trap, que não fala com funk, que não fala com as marcas, que não fala com a agência, e aí ninguém se comunicava. Aí o cara, eu tenho que criar um movimento para todo mundo se conectar, para todo mundo falar. E que esse movimento passe muito mais do que além de ser um network, de que ser uma troca de negócios, mas ser você entender o outro. Então a gente está vivendo um mundo onde a gente passa a não querer entender o outro, a não se colocar na pele do outro. É muito fácil ir para o Instagram e falar de empatia, mas e a empatia verdadeira no mundo dos negócios? De você entender o que aquele outro nicho passa e às vezes trocar experiências que podem surgir outros negócios e até aumentar o seu. Então, vindo desse movimento, eu vendo verdade. Então, como é que eu consegui juntar muita gente? Um cara do Nordeste que não veio de um ramo publicitário batendo aqui em várias agências publicitárias e fiz um monte de gente acreditar em mim. 297 palestrantes, muito grandes. Vendendo verdade. Dizendo, cara, é isso que eu quero fazer, esse aqui é o propósito. Você topa vir? Você topa participar e criar esse movimento junto comigo? Então, eu co-criei esse movimento junto com todos os participantes, junto com todo mundo que divulgou, junto com todos os palestrantes. Então, foi um movimento que vendeu verdade co-criada. Então, foi assim que eu consegui fazer. Cara, é fantástico. Você vê que as histórias, né, é isso que me encanta, né? Quando a gente falou desse projeto aqui, realmente ouvir essas histórias, né? Porque a gente vê o mundo da internet, as pessoas se rotulando muito, as pessoas, deixa eu ver aqui o roteiro, o que eu tenho que falar, a câmera, tá, né, e as pessoas falando o que as pessoas gostariam de ouvir, mas não tem a verdade. Uhum. Né? E é incrível que eu falei, graças a Deus, as pessoas que estão vindo para dentro desse nosso ecossistema, a gente sente essa verdade. Eu falo, a conexão da lealdade, né, com o propósito, com o trabalho, a gente vê essa verdade. Então isso é legal e falta isso, até das próprias empresas, né? Eu sempre falei assim, como agência, né, que eu já tive, né, a gente tem essa experiência, eu falo assim, para mim vender um produto, tem que comprar ele. Uhum. Só que muitas vezes a gente não acredita no produto, né? Você fala, cara, tem que fazer aqui, a gente depende da parte financeira, a gente está olhando só para a parte financeira muitas vezes, e aí você fala, cara, tem que vender um negócio que eu não acredito. Isso, por algumas vezes, me incomodou muito. Eu falei, tem que lutar para não depender disso, né? Eu vender somente aquilo que eu acredito, e a verdade. Sim. Né? E a gente, é isso que a gente tenta, porque a internet hoje, ela virou um canal assim, ainda mais com a IA, a gente não sabe mais o que é verdade hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é essa verdade que a gente tenta trazer aqui. Ó. A gente, de alguma forma, está tentando, através desses canais, a gente tirar do coração essa verdade, passar por esse microfone e chegar até você, que você veja essa verdade. Não tem aqui nada formatado. Aqui a gente não está abrindo para fazer pitch de venda, para ficar vendendo mentorias e falar para você, você tem que fazer isso. Cara, ninguém tem que fazer nada. Você tem que saber o que você está fazendo aqui, né? Onde você está e para onde você quer ir. E, pô, o que você quer fazer com o que você está aprendendo, com o que você está consumindo, né? Você fala, tem gente que vem aqui para fazer samambaia, tá tudo certo, você vai ficar pendurado aqui, não vai dar flor. E tem gente que vem para ser fruto. E muitas vezes dói, porque para ser fruto você cresce, vai chegar uma hora que você vai ter que ser podado, vai secar tudo para depois vir uma nova estação com mais forte ainda, né? E dando novos frutos, né? E é um cuidado, né? Então, eu acho bacana, né, da sua trajetória, um cara jovem, o fato de ser nordestino, cara, eu sou apaixonado, eu não sei, eu devo ter alguma coisa que aconteceu comigo. Tá na eu veia, amo, né? tá na veia. Tinha alguma coisa cara, na genética. eu amo, eu falo assim, né, João Pessoa foi a cidade que eu fui pra pandemia, me apaixonei, sou apaixonado demais por João Pessoa, tô para ir para sua cidade que eu não conheço ainda, né, é uma das cidades que a gente tá... Tem que ir lá comer um caranguejo. Não, mas eu vou, já vamos marcar, porque assim, a nossa ideia é todo mês a gente tá levando essa nossa conexão, o 2 cliques, para as cidades, né? Como era só o aniversário da cidade, a gente levar isso para que as pessoas possam conhecer, que as pessoas possam se conectar em 2 cliques, que as pessoas possam ter informações em 2 cliques, que as pessoas possam entrar em comunidades
por assuntos específicos em 2 cliques, essas informações que estão tudo fragmentadas na internet, a gente desfragmentar e colocar em organizações para que não se perca, porque hoje muitas riquezas, você dá uma palestra dessa, você fala uma informação, você traz um conteúdo bacana, aí a pessoa faz assim no Instagram, sumiu, perdeu-se. E nós não queremos isso, nós queremos deixar esse repositório de inteligência, de cultura, de informação, de atalhos, né, de vida, de ensinamentos, de palavras que às vezes vai tirar alguém da cama ouvindo uma palavra. Muitas vezes eu já tive na bad assim, cara, aí... Pô, escutei Thiago Brunet, não conheço pessoalmente, mas é um cara que está no meu radar ainda conhecer e trazer aqui para entrevista. Mas assim, ele falou uma palavra que aquele dia assim eu falei, hoje eu não vou levantar, cara. E esse cara falou uma palavra que levantou. Então nós temos a responsabilidade, quando a gente está aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente está na internet de falar uma palavra, a gente pode levantar uma pessoa. Sim. Eu acho que é isso. E eu gosto muito do pessoal do Nordeste, porque vocês já tem uma alegria que já parece que já nasce no DNA. É incrível, né? Eu nunca vi um nordestino triste, cara. É incrível. Eu entrei numa reunião, aí tava com um grande empresário que a gente tava fazendo negócio. Ele, rapaz, tu nunca vai ficar depressivo, não? Aí o rapaz, nesse exato momento eu tô. Mas eu preciso pagar a conta. Então eu tenho que sorrir, né? Tenho que sorrir e fazer o negócio acontecer. É incrível, né? Mas é, Felipão. O Felipão também é um cara assim. O Felipe tem uma história muito engraçada com ele, né? Que ele fala assim: tá quietinho aqui, mas a gente vai dar a voz pra ele agora. Eu vim de Curitiba pra cá, cara, eu queria saber onde desligava ele. Você imagina de Curitiba aqui, ele não repete uma coisa e vai pá, 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 pá. Eu falei, deixa eu desligar, onde que eu desligo? Eu falei, Felipe, onde que desliga você? Aí já sei, eu falei assim, já sei. Parei o carro no ponto, falei, vai dirigindo, né? Falei, vamos ver se ele vai ficar, porque nada. Aí começou, não, e vai. Eu falei, não tira a mão do volante, né? Aí, Felipão, prazer em te receber. Você foi o propulsor de trazer essa figuraça aqui, esse amigo que vai fazer parte aí do nosso grupo aí também. E fala um pouquinho, se apresenta, fala quem que você é. Ele é o Felipe Tesla, né? Um cara disruptivo, é um cara que tudo de carro elétrico é com ele, de conexão, enfim, de automação. Esse cara aqui é fera. Legal, gente. Obrigado a oportunidade, Anderson. Obrigado também, Cabral, de estar aqui com a gente. 2 baitas figuras. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Essa viagem para Curitiba realmente foi engraçada na estrada. Eu não gosto de silêncio, porque a gente saiu muito cedo. Esse cara, ele não dorme praticamente, que eu fiquei uma semana com ele em Curitiba. Eu falei, Anderson, sempre até meia-noite eu quero dormir. E ele ficava até 1h da manhã nos projetos 2 cliques, com as prefeituras, com todo mundo que estava falando. E eu falei, Anderson, 6 da manhã eu quero acordar. Só que 5 horas ele já estava de pé de novo no computador. Então é um cara que merece estar onde ele está, aqui nesse pod, nesse lugar que muitas empresas tentam, poucas conseguem, não desmerecendo as outras, todo mundo tem o seu valor. Então eu acho que é um momento de celebração, tá retomando o 2 cliques, que já teve outro nome, né? Ele demorou muito para estar aqui, eu admiro muito a história do Anderson, que tem 25 mil cartões de visita, que eu fiquei em choque quando ele mostrou isso, e ele fez o evento com as prefeituras, gente muito importante, que nem ele falou, que é a importância do pedreiro ao ministro que estava presente, e ele deixou na mesa os 25 mil cartões de visita, isso me deixou em choque, todos os convidados, né? Porque ele realmente migrou do analógico para o digital e está fazendo 2 cliques acontecer de uma maneira muito boa, usual, prática e funcional. Eu também viajo muito, eu pesquiso coisas no Google que me jogam para lugares mais longe e eu encontro coisas muito boas no 2 cliques. Então, ele está de parabéns. Tinha que falar um pouco do 2 cliques. E o Cabral aqui falou um negócio que a gente nem combinou nada, né? Nem sabia também da formação dele em petrolífera, né? Já trabalhou até com petróleo, muito legal, na Federal. Achei bem bacana, que às vezes a gente só vê um influencer, se resume a dancinhas de TikTok. Não é isso, gente. O evento dele é muito grande. Quando eu fui, fiquei impressionado com todos os tipos de influencer que eu conheci lá. Desde uma senhorinha que tinha uns seus 70 anos, ela é um canal de YouTube que cozinha super bem, uma cozinheira com dicas de receitas da vovó. Até a galera mais jovem, que eu acho muito legal. Tem aquela rebeldia, hoje eu não vou fazer faculdade, eu quero ir para o mundo digital e eu vou conseguir tudo aqui. E não é bem assim, né? Pode acontecer com uns, mas às vezes é uma exceção. Enfim, o legal é dar voz para todos, né? A gente conversar com todo tipo de público. E o Cabral falou um negócio muito legal. Eu sou doador de sangue, eu não sabia dessa história dele na Colômbia, né? E eu, há 3 anos, estou entre os maiores doadores do Einstein e todo ano eles fazem um evento comemorativo num restaurante muito bacana. A gente doa sem esperar nada em troca, né? Quando chegou o convite do hospital para uma das melhores churrascarias de São Paulo, falou, olha, Felipe, esse ano, com todas as suas doações de sangue, medula, plaqueta e plasma, você salvou 16 vidas, porque a vida não espera. Às vezes eles me ligam, eu vou lá, enfim, eu tenho umas compatibilidades plaquetárias com algumas pessoas e a gente vai e doa, porque está sobrando em mim, entre aspas, né?
E ele falou, Cabral, a frase que você disse, que tem um provérbio judaico, eu estava com o presidente, vice-presidente do Einstein no palco lá, tá no meu Instagram esse vídeo, ele fala, o provérbio judaico é assim, se você salva uma vida, você está salvando a humanidade. E é verdade. Isso que você fez na Colômbia, que eu não fazia ideia, com certeza você salvou e isso multiplicou, porque esse seu legado, que deve ter sido muito estressante, essa coisa de conflito, tinha demais contar essa história, que eu não sabia. E tem tudo a ver com isso que a gente vive. E assim, eu estou muito feliz da gente estar vivendo esse momento e fazendo as coisas acontecer e dando voz para todo mundo que precisar aqui É isso, com você. é isso mesmo, Felipe. Eu acho que você falou uma coisa, né? Você já tinha falado desse provérbio. Eu acredito muito, né? Quando você salva uma vida, você pode estar salvando uma humanidade, que amanhã essa vida que você está salvando pode ser o nosso governante. Verdade. As pessoas não têm essa visão, as pessoas são muito imediatistas, né? Então, elas não têm essa visão. Eu acredito muito no jovem, né? Hoje, jovens que estão trabalhando comigo, são jovens que na pandemia estavam ali, sem fazer nada, vem cá, senta aqui, aprende aqui, não sei o quê. Aí você fala, esse cara tem um talento, esse cara tem não sei o quê. E um vai puxando o outro, né? E hoje a gente vê esses jovens, né? Fazer um parênteses, nesse final de semana eu estava numa cidade, e um monte de molecadinha me parou, ô, carrão, né? Porque essas molecadas gostam. E eles ficaram olhando assim. Por um momento eu estava saindo, já estava atrasado para pegar a estrada. Eu parei. Aí eu olhei para o olho dos meninos assim, eu vi eles, aquele olhar assim, sabe? Aí eu falei, caramba, eu me vi neles, né? Eu me vi assim, pequeno, com um monte de sonho, olhando as coisas e às vezes não tendo essa visibilidade, não tendo acesso, não tendo nada. E aí eu falei, espera aí, parei tudo, falei, dane os meus compromissos, e desse jeito. E hoje eu vivo a vida assim. Eu respeito todo mundo, mas eu falo assim, se eu vejo um propósito que está na minha frente, isso grita mais alto. E eu parei, falei, vai atrasar meu compromisso, não faz mal, mas eu quero ver esses moleques diferentes. Entra aí, tira a foto. Sério, tio, sério? Entrou um, entrou, tinha 15. Sim. Nossa, legal. Foram mais de meia hora só para eles entrar, tirar uma foto com o carro e tal. Aí eu tava indo, falei, tô com mais meu coração ainda. Eu vi o menino olhando, pô, obrigado, ó, ganhei o dia. Eu falei, espera aí, entra aqui, vamos dar uma volta, um por um. Não acredito, não acredito. Pô, foi uma alegria e que não cabia dentro de mim, sabe? E aí eu falei assim, teve um que falar assim, tio, um dia eu vou ser um empresário, né? Você me salva meu Instagram aí, me manda, né? Um dia eu vou ser empresário. O que você fez na minha vida, nunca ninguém fez. Muita gratidão. Um menino de 12 anos, cara. Sim. Eu olhei assim, eu falei, cara, esse moleque vai ser alguém diferenciado, né? E quando eu olhei para trás, eu vi que tinha um monte de gente, os pais, tinha gente ali que saiu do restaurante. Eu fiquei sem graça, eu falei, cara, o que é isso? Aí todo mundo chegou, saiu, aplaudiu. Cara, parabéns pela sua atitude, porque as pessoas, ainda mais as pessoas que conquistam alguma coisa, elas não olham para trás. Às vezes elas esquecem da origem, né? E no fim da vida, cara, a gente fala assim, o que é, né? A gente tem tanta gente com tanta grana, cara, e tá ali parado, triste, não compra felicidade, não compra saúde, não compra nada, né? E aí eu vi que eu falei, olha, cara, eu não sei se dessa atitude de a gente conseguir transformar uma vida, porra, quem sabe se... E eu falei isso para esses moleques, falei, olha, vocês respeitam os pais, não usem droga, estuda, cuidado com a internet, com essas besteiras que o pessoal fica vendo na internet, não se ganha dinheiro fácil, não vai nessa linha, vocês vão perder. Eu tive a oportunidade de falar com 15 jovens ali, né? Então aquilo assim, para mim, eu vi numa leveza, o compromisso para mim que eu achei que tinha perdido, a pessoa me ligou e falou assim, cara, me desculpa, eu vou ter que atrasar, tudo bem para você? Eu falei, tá de boa, e deu certo. Então veja assim que Deus direciona, então quando a gente está com o coração, e é isso, a gente tem que trazer, a gente tem que tentar salvar vidas, e vidas com a nossa experiência, com as nossas oportunidades, e colocar. Então o Felipe é um cara que eu vejo ele admirável. Esse cara ele levanta de manhã, daqui a pouco ele está num lugar, daqui a pouco ele está aqui trabalhando, daqui a pouco ele fala acelerado. assim, vamos fazer yoga? Aí fala, yoga, que horas? São 8 horas da noite? Não, vamos, daqui a pouco. Aí você fala, não vai. Não, é porque 11h30 tem um beat. Aí eu falei, pô, 11h30, da meia-noite o cara tá lá, e postando tudo ao vivo. Mas que malucão, cara. O Felipe é muito doido, cara. Assim, eu olho assim, você olha o Instagram dele assim, é um ecossistema também vivo. O cara tá aqui, tá lá, e conecta um monte de gente, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho que a gente tem a chance. Né? Eu acho que cada um de nós, cada um está assistindo, a gente pode, com as nossas influências, com o nosso conhecimento, com os canais que nós temos, né? A voz que nós podemos ter, a gente pode fazer essa diferença, né? Então, trazendo isso daqui, me fala um pouquinho, né, dessas conexões que você faz. E a gente está vivendo um mundo de inteligência artificial, como eu falo, você falou da verdade, né? Só queria trazer, reforçar um pouco isso, porque nós somos enganados por muitas coisas que nós vemos, né? E as pessoas veem as coisas, veem a felicidade dos outros, que é tudo fake, né? As pessoas, sorri aqui, desliga a câmera,
tá numa bad, tá brigando com o marido, tá brigando com a mulher, e a gente fica triste quando vê isso daqui. Quando você fala da verdade, me fala um pouquinho dessa inteligência artificial. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com isso, do seu ponto de vista? Cara, eu acredito muito no seguinte, que a inteligência artificial, ela vai ser uma ferramenta para quem tem conteúdo. Para quem tem conteúdo, usar a inteligência artificial, você consegue dominar ela, e extrair o melhor dela e otimizar a sua vida. Então, você usar, ela vai ser é uma ferramenta que vai ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E eu acho que ainda é algo muito incerto a gente falar, até como a gente fala digamos, trazendo para o mundo de marketing hoje e publicidade. Cara, daqui a 5 anos como é que vai estar? Cara, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode trazer. Porque a cada 2 meses muda tudo. Muda o algoritmo, muda a forma de se fazer, surge uma nova ferramenta, surge uma nova inteligência artificial. Então, Vitor, como é que a gente vai estar daqui para frente? Qual o cuidado que a gente tem que ter? Rapaz, eu não sei. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Eu acho que quem bater o martelo e falar assim, vai ter que ser assim, vai ter que ser de tal forma, vai ter que ser direita, vai ter que ser esquerda, eu acho que é muito prepotente. Porque a cada 3 meses muda tudo. Se a gente pega há 6 meses atrás, imagina a inteligência artificial que a gente tem hoje, com as imagens que a gente faz, com os vídeos que a gente faz, tá muito, muito à frente do que era 6 meses atrás. Sim. Então, como é que vai estar daqui a 2? Se isso é exponencial. Não é uma projeção aritmétrica. É uma projeção geométrica. É um múltiplo que você não consegue ter controle e que o negócio toma uma proporção absurda. Então, eu acho que é muito prepotente quem fala assim, vai estar de tal forma, você tem que ter de tal cuidado. Sinceramente, eu não sei. Você falou, e é importante isso, né? Você vê, pegando só um gancho, essa semana a gente teve o falecimento lá do Madeirite, né? É um cara que acho que o Brasil inteiro acompanhou e quem não conhecia passou a conhecer, porque viralizou muitas coisas. E a gente viu muitas homenagens feitas com IA. O Sextou, né? O Sextou e tal. Então é um cara bacana. Realmente a gente chega, e aí bebê, Sextou e tal. E assim, e veio muitas homenagens feitas por IA, né? Mas teve uma que, cara, você olha assim, você para, você reflete a vida, porque a pessoa foi tão feliz. Porque a IA é o que você falou, Sim. aí ela tá ali. Ela é uma máquina super potente, mas ela vai obedecer ao seu comando, né? Uhum. Então, quando você consegue passar essa emoção, porque a IA não tem emoção, mas quando você consegue passar a sua emoção, a sua verdade, você consegue transportar isso de uma forma fantástica, né? Então, a gente viu muitos talentos que a gente viu que mesmo sendo feito por IA, mas que tem o coração no ser humano da homenagem. Porque a hora que você pega a pessoa que fez, você vai olhar na essência, quem que é o Cabral? Pô, esse cara, então, ele só usou uma inteligência para poder fazer essa produção. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Você falando, a gente falando assim de propósito e tudo mais, eu acredito que ajudar o próximo é um ato egoísta, porque você se enche, acredito que muito mais do que a pessoa que você prestou o ato. Então, eu palestrei no TEDx quando eu tinha 23 anos, e a minha palestra foi sobre filantropia ser um ato egoísta, porque você se preenche muito. E aí eu tava no shopping esses dias, e aí chegou, por acaso, uma influenciadora, e me viu e sentou, e aí eu tava com muita coisa pra fazer. Só que aí ela começou a desabafar, falar da vida dela e tal, aí eu fechei o notebook, eu disse, deixa tudo pra lá, e vou só conversar aqui, vou esquecer de tudo. E aí, eu vou conversando, falando, ajudando ela foi anotando um monte de coisa no papel, ficou chorando. Aí eu depois refleti assim, caramba, a gente precisa de mais momentos sentados na calçada. O que são mais momentos sentados na calçada? Aí eu voltei o meu pensamento lá atrás, quando eu chegava do colégio, eu corria pra ir pra rua, encontrar meus 30 amigos que estavam ali pra jogar bola, pra jogar alguma coisa na rua. E esquecia de tudo, e a vida era tão leve. Eu acho que a gente esquece o fato de estar sentado na calçada. E aí foi da onde eu vi, como é que eu posso criar isso na minha rotina? Sentar na calçada, esquecer de tudo, tem investidor, tem um monte de coisa, o mundo papocando, mas eu preciso sentar na calçada, porque é isso que me preenche. E aí foi essa minha reflexão. Aí depois de lá, o que acontece? Eu escrevo cordel. E aí eu já escrevia cordel desde antes, e aí eu uso a inteligência artificial para também escrever cordel. Hoje em dia. Aí depois quando eu cheguei em casa já, às vezes quando tem alguma coisa muito impactante no meu dia, eu escrevi o cordel chamado Da Calçada. E aí tá até aqui no celular. Nossa, eu vou querer ver isso daqui, porque, cara, você tocou o negócio, você vê... O celular caiu. E você vê... Opa, vamos pegar aqui, espera aí.
Faz parte, tudo ao vivo. É ao vivo. No ao vivo vocês pegaram, no edital talvez não vai ter essa cena. Não, assim, é muito legal porque você falou um negócio, cara, tocou na veia do algo que é bem pessoal, né? Tem um amigo que chama José Luiz, ele mora em Botucatu, e minha maior alegria, cara, quando eu consigo, e até ele, por incrível que pareça, a gente olha um pro outro e fala assim, larga todo mundo em casa, vai eu e ele, nós vamos para um posto de gasolina, pega uma Coca-Cola, que me nutri, não ouça isso, né? Então, pega uma Coca-Cola, uma coxinha, a gente senta na calçada, pimentinha, e fica ali, senta na calçada, Sim, cara. Muito na interessante calçada. você falar, na calçada. Cara, é o dia mais feliz da minha vida. É? Cara. Aí faz churrasco, faz tudo, mas sentar na calçada, tomar essa coca, tomar aquela coxinha, para mim, pro Zé, é um negócio assim que fala muito, né? Um abraço pro Zé aí, se ele estiver vendo aí. Mas é isso, cara, é sentar na calçada, é ter esse momento que a gente não para, né? É num bar, assim, sentar de uma forma simples e falar, ó, né, come um prato feito ali, não precisa de um mega restaurante. Né? Senta com um amigo da sua infância, né? Sim. As pessoas que às vezes não tiveram a mesma trajetória, uns por força de vontade, outros por falta de oportunidade, né? Enfim, cada um dentro das suas, mas está tudo certo, que cada um quer trilhar na vida. Mas você voltar para sua raiz e olhar e falar, cara, as coisas simples e as coisas mais gostosas. Exatamente. Porque tem essa verdade, né? Extrai essa verdade no final das contas. E quando você acaba correndo, fazendo negócios e tudo mais, você passa por tanta coisa. É tanto desafio que você passa com gente que às vezes você não pode ser você. Você não pode mostrar vulnerabilidade, porque você está, às vezes, jogando um jogo de negócios e tudo mais, você às vezes não sabe quem são seus amigos de verdade, não sabe quem são seus parceiros de verdade, e pode vir uma facada nas costas, e aí você fica nessa angústia de qual o momento que eu vou poder sentar na calçada e falar besteira. Eu até estava falando com um amigo... Sem ser julgado, Sem né? ser julgado. Sem ser julgado. Sabe qual é o melhor relacionamento? É o relacionamento que você pode ser hipócrita. É o relacionamento que você pode falar uma coisa e depois voltar atrás. Entendeu? Falar sem ser julgado. Então, eu tenho essa frase muito bem formada na minha cabeça. O melhor relacionamento é o que você pode ser hipócrita. Que você pode voltar atrás e falar, me arrependi. Não era bem isso que eu quis dizer. Entende? E tá tudo certo, E tá né? tudo certo. Não tá aquela... Não tá aquele nervosismo de falar, será que eu falei besteira? Vai ser uma pauta, a gente vai fazer algumas coisas assim, até um pouco, eu vou pegar de uma forma um pouco mais pesada algumas coisas, porque, como eu falei, a nossa responsabilidade não é só a gente fazer as coisas e pensar na gente está falando, nós temos um propósito. Então, toda vez que eu falar alguma coisa, é com muito amor e com muita responsabilidade que eu estou olhando aqui no propósito, né, das pessoas. E um tema que a gente vai trazer muito aqui é essa coisa desse network. A gente frequenta alguns ambientes ali, em algumas cidades aqui, principalmente Alphaville, que virou o centro dos influencers, o centro de tudo, dos negócios, e assim, é o centro de um monte de aparição enganosa que as pessoas... E vazias, que as pessoas tentam ali falar, mostrar uma coisa que não é, gastar milhões para estar dentro de um condomínio, porque senão você não vai sentar na mesa. Falei, que mesa? Hoje eu conheço várias pessoas que sentam em mesas, que eu não sento nessas mesas, obviamente, já sentei em outras mesas, mas eu vejo pessoas que sentam ali, cara, eu conheço essa pessoa antes de sentar naquela mesa. Não é a mesma pessoa. Então, que deixaram o dinheiro levar, que deixaram essa prepotência do poder de mostrar que eu tenho um jato, que eu tenho isso, que eu tenho um carro de 15 milhões, que eu tenho, enfim, helicóptero. E no fundo, quando você vai conversar, quando desliga as câmeras, quando desliga essas reuniões que você está sozinho, a pessoa que já está sentada na calçada, mesmo trocando uma ideia, fala assim, deixa eu voltar para a minha orelha, porque isso, falar sem ser julgado, sem se a pessoa, você vai perder um negócio ali de milhões por uma coisa que falou ou não, né? Você fala depois o que é da vida. Sim. Né? E uma vez eu vi eu estava inclusive na Paraíba, né? Isso também entrou na minha mente, eu falo muito dessa história. Eu vi um humorista falando, ei papai, você que está aí, você é empresário, ganha milhões, você tem jato, helicóptero, você tem 1000 funcionários, né? Você tem seus carrão, você tem lanche, iate, mora em cobertura. Você trabalha a vida inteira, você está com tudo isso daqui e você mal consegue tirar 10 dias no ano para vir com a sua família aqui. Só um minutinho, deixa eu buscar meu almoço. Aí ele sai, vai no mar assim, pega um peixe e volta, papai, aí, peguei o meu peixe aqui, né? Aí ele pegou o peixe, fritou e falou assim, eu faço isso aqui todo dia, porque você demora 10 dias com todo o seu dinheiro, eu não ganho nada aqui, muito pouquinho, eu faço isso aí todo dia, porque você demora um ano inteiro para vir aqui, 10 dias apenas. E é isso, né? A gente busca muito essa busca de um monte de coisa, você fala, cara, eu não tenho 10 dias para estar com a minha família. E a gente vê isso hoje, os jovens, né? E vai um recado para os pais, a responsabilidade de pais que têm seus filhos pequenos, que pega isso daqui, ó, e dá isso aqui é para a criança parar de encher o saco. Tó. Não sabe o mal que está fazendo, porque a gente não vê mais as crianças sentando na mesa,
para fazer a refeição, não vê mais a família sentando na mesa, cada um está no horário diferente, cada um come o que quer, faz o que quer, né? Então isso fica um alerta, né? Porque isso acaba, porque esses jovens acabam não entendendo, acabando esse calor humano. Sim. A gente tem esse medo, né, de ver, pô, o que vai ser essa nova geração que não tem esse relacionamento mais quente com o pai, com mãe, né, na grande maioria, porque tá tudo na internet. E parece que a vida dos outros é sempre melhor. É sempre melhor. Sempre melhor. Mas é isso. Cara, o nosso tempo tá esgotando aqui. Era pra falar de negócio ou falar de vida? Porque eu acho que a gente falou mais de vida, Cara, né? falar o que a gente quiser aqui, né? Fazer umas coisas, né? Do negócio. Mas eu acho que as pessoas precisam ouvir mais sobre isso. Às vezes a gente fica escutando muito questões técnicas ou questões de conquiste, você tem que fazer, você tem que mudar a mentalidade, você tem que fazer isso e aquilo. Mas, cara, o empresário, sentando em várias mesas, conversando com muita gente, o cara só quer sentar na calçada, o cara às vezes só quer saber do seguinte, o CEO, cara, pra onde é que eu volto na minha essência? O que é que eu escuto? Outros empresários estão passando pela mesma coisa? Por essas questões, às vezes, existenciais, que eu acho que é isso que te dá o alicerce para você continuar. Porque a questão técnica, você aprende, você faz o curso, você chama um conselheiro, contrata pessoas, mas para você continuar fazendo isso, você tem que fortalecer a sua essência. Cara, é fantástico. Assim, a gente vai criando, como eu falei, a pauta a gente olha assim e fala, tá bom, vamos, Deus, dirija aí a pauta, né, que vem na cabeça. Mas vem uma mensagem aqui, ó, que veio agora, né, dentro disso daqui. Você que é empresário, que você, como ele falou assim, a gente está aí com toda essa infra. Pega o telefone, pega suas reuniões, cansado das suas reuniões hoje, liga para sua mãe, para seu pai, se você tiver ainda, para um filho que está distante, alguém que você não vê há algum tempo, um tio, uma tia, larga tudo. Fala assim, estou indo aí almoçar com você. Faz isso para você ver a transformação que você vai fazer, não só para a pessoa que você está fazendo nesse momento, mas para você. Porque a gente entra nesse ecossistema que tem que fazer e a gente marca a reunião. Quando a gente vê business, quando a gente vê negócio, quando a gente vê... eu sempre falo assim, eu posso me aproximar por duas situações com você, apenas duas. Uma, eu falo que eu falo assim, que é por crença e a outra é por conveniência. Então, por crença eu acredito em você, por conveniência eu tenho algum interesse. E hoje o que a gente vê as pessoas se aproximando muito só por conveniência, né? Mas tenta se aproximar com alguém com crença, acreditando, e faz isso. Dá o seu tempo para essa pessoa, como você falou. É muito legal. Deixa eu fechar o notebook. Ela está precisando escutar. Aquele momento, não quero falar de business, não quero falar. Fechou. E você vai ver que tudo funciona, porque muita gente deixa de curtir a nossa vida, de dar atenção para uma pessoa, porque a gente está pensando só no negócio. E aí aquele negócio não dá certo, você fala, cara, eu investi tanto tempo, uma semana, 2 semanas, e cara, eu não investi 1 hora para almoçar com uma pessoa, nunca tem tempo. E aí eu aprendi outra frase, né, que fala, tempo, quando a pessoa fala para mim assim, que eu não tive tempo, eu não te liguei, eu falo, cara, que não era prioridade para você, ponto. Quando a gente não é prioridade para as outras pessoas não têm tempo para a gente. Sim. E nem a gente tem tempo para as pessoas. Então isso começou a mudar quando eu falo com uma pessoa, se o Felipe me liga, eu não retornar para ele, eu vi que ele me ligou, espera aí. Eu tenho que parar, voltar para o meu propósito, para a minha essência, quem que é o Felipe para mim, o quanto eu gosto desse cara, o quanto ele é importante, e falar assim, espera só um minutinho, essa pessoa aqui, o PJ vai aguardar um minutinho, oi Felipe, tudo bem? Estou numa reunião, eu vou te ligar, mas não deixa ele sem resposta. E aí é difícil a gente entender isso e parar, a gente está numa locomotiva. Então é isso, a gente veio para falar de business, todas as informações dele vai estar no canal, vai estar aí, vocês vão acessar, tem bastante coisas aqui, vão ter outras oportunidades, estamos falando de algumas outras coisas. Eu queria, assim, deixar as palavras finais, Felipe, para você. Obrigado mais uma vez por trazer tudo que você traz. Eu falo assim, tem uma mão divina aí, que vocês trazem pessoas maravilhosas. Né? Então, queria dizer suas palavras finais aí. Poxa, gente, obrigado. Que aula aqui. Foi de business da vida, né? Essa conversa foi muito boa, muito frutífera. E agradecer. Obrigado, Anderson. Obrigado, Cabral. Fiquem ligados aí. Eu acho que se a pessoa tem um microfone e um pod para falar, não é que automaticamente ela vira uma autoridade, e cada um seja você mesmo e que vocês extraiam o melhor dessa conversa, que saiu muita coisa boa. Agora, Cabral, de novo, é uma honra te receber, é um prazer, né? Te acompanhava pela internet, vi seus trabalhos, tudo, mas obrigado pelo seu tempo, que eu sei que também é corrido, e por mais que a gente fale que é um podcast, mas a gente tem que dedicar o tempo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua experiência. Nós vamos fazer de novo, quero a sanfona aqui, né? Vou conhecer sua cidade também. E suas considerações finais aí. Cara, eu agradeço aqui. Não é nem um empecilho vir aqui, eu acho que ter essa conversa até me enche também.
me enche também para continuar. Eu acho que cada vez que a gente levanta a nossa voz, a gente levanta outras vozes. Então, o que eu posso dizer para o público é, a sua essência, as outras pessoas precisam ouvir. E com a sua essência, se uma pessoa escutar, 2, 3, não importa a quantidade de seguidores que você tenha, você vai conseguir levantar outras vozes. Então, fale. Legal. É isso aí. Legal. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí por estar escutando a gente. Espero, como o Felipe falou, como o Cabral falou também, que a nossa voz possa ser ouvida com o coração, com a alma, porque aqui é verdade, né? Aqui não tem nada. Aqui a gente não está aqui para te vender nada. E se a gente pode passar alguma experiência de vida, é isso. Aqui no 2Clique Pode, você pode tudo. Você pode falar da sua vida, da sua profissão, de uma experiência, de um caso, enfim, alguma coisa que possa transformar a sua história. Esse canal é para que a sua história possa transformar vidas. E a gente vai ficar feliz se transformar a sua vida, ou se disso você passar para uma pessoa e ela puder compartilhar e transformar outras vidas. E a gente vai ficar satisfeito. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado novamente aos meus convidados aqui e até a próxima edição. Valeu. Valeu.